Eu estava operando a escavadeira quando meu celular vibrou no meu quadril. 15h30 de uma terça-feira, no meio de mais uma concretagem de fundação, e Frank Morrison estava me ligando. Frank nunca ligava durante o expediente. Aliás, Frank quase nunca ligava. Éramos vizinhos há 8 anos, nos cumprimentávamos por cima das cercas e emprestávamos ferramentas. Mas ligações telefônicas significavam que algo estava errado. Desliguei a máquina e saí, com o capacete debaixo do braço enquanto atendia. "E aí, Frank?", perguntei ao telefone. "Mike." Sua voz respondeu com aquele tom militar e monótono que ele usava quando a coisa ficava séria. 20 anos no exército ensinaram Frank a dar mais notícias de forma clara e rápida. "Você precisa voltar para casa agora." O barulho da obra diminuiu ao meu redor. "O que aconteceu? Emily, tudo bem?" Perguntei rapidamente. "Tem um sedã preto na sua garagem que não é seu?", respondeu ele com um tom sombrio. As palavras me atingiram como um soco no estômago. 16 anos de casamento e eu nunca havia questionado a fidelidade de Emily. Música nem uma vez. Tínhamos construído algo sólido juntos. Ou pelo menos era o que eu pensava. A casa, a rotina, o conforto tranquilo de saber que alguém estava me esperando no final de cada dia difícil. "Tem certeza de que não é o carro da irmã dela?", perguntei. Mesmo enquanto falava, eu sabia que era a Sarah dirigindo um Honda branco. O mesmo carro há 3 anos. "Mike, estou observando há 40 minutos. Aquele sedã está lá desde o meio-dia. A Emily chegou em casa às 12h15. Ela está lá dentro com quem quer que esteja dirigindo aquele carro desde então", explicou Frank. Minhas mãos começaram a tremer. O telefone parecia escorregadio contra minha orelha, e eu tive que apertá-lo com mais força. A equipe continuava trabalhando, despejando concreto como se o mundo não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. "Frank", comecei. "Entre na sua caminhonete e dirija para casa. Não ligue para ela. Não mande mensagem. Apenas volte para casa e estacione na rua." "Estarei esperando", ele ordenou. Então a ligação caiu. Fiquei parada ali por 1 minuto inteiro encarando o telefone, tentando processar o que Frank acabará de me dizer. "Emily, minha Emily." A mulher que fazia café todas as manhãs às 5h45 para que estivesse pronto quando eu acordasse. Que adormecia assistindo a filmes antigos no meu ombro todos os domingos à noite. Que chorou quando não pudemos ter filhos e segurou minha mão durante o funeral do meu pai na primavera passada. Mas Frank não cometia erros. 20 anos de serviço militar o treinaram para observar e relatar fatos, não especulações. Se ele disse que havia problemas na minha casa, havia problemas na minha casa. Disse ao meu chefe que tinha uma emergência familiar e dirigia para a casa atordoada. As ruas familiares do nosso bairro pareciam diferentes de alguma forma, como se eu as estivesse vendo pelos olhos de outra pessoa. A casa amarela dos Henderson com a cerca viva crescida. A placa de pare no cruzamento da Maple com a Verde, onde os adolescentes sempre furavam o sinal vermelho. A cafeteria onde Emily e eu tivemos nosso primeiro encontro, 17 anos atrás. Tudo parecia estranho agora, como adereços em uma peça da qual eu nem sabia que fazia parte. Frank estava esperando na entrada de casa quando cheguei. Ele caminhou até minha caminhonete antes mesmo de eu desligar o motor, com aquele passo decidido que nunca o abandonara, apesar de estar aposentado há 5 anos. Seus cabelos grisalhos estavam raspados e seu rosto marcado pelo tempo tinha linhas duras. "Audi preto", disse ele sem rodeios. "A placa começa com JTR. Estou aqui há 2h20. Olhei para minha casa, nossa casa, e vi o sedã estacionado na entrada como se fosse o lugar certo. Exatamente onde eu costumava estacionar minha caminhonete depois do trabalho. A porta da frente estava fechada, mas as cortinas da sala estavam bem fechadas. Elas nunca ficavam fechadas durante o dia. "O que eu faço?", perguntei. As palavras saíram trêmulas e fracas. A expressão de Frank suavizou um pouco. "Documente tudo. Pegue seu celular e comece a gravar. Grave tudo o que encontrar lá dentro. Não reaja. Não grite. Não dê socos. Apenas grave", ele instruiu firmemente. "Frank, eu não consigo", protestei. "Você consegue e vai conseguir", ele interrompeu. "Você investiu 16 anos neste casamento e metade do seu patrimônio está investido naquela casa. Você não quer dar munição para os advogados dela usarem contra você. Então mantenha calma. Grave tudo e deixe as evidências falarem por si mesmas." Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Mas saber algo e fazer são 2 coisas diferentes quando seu mundo está desmoronando ao seu redor. Peguei meu celular e abri o aplicativo da câmera. Minhas mãos estavam mais firmes agora.
Algo sobre ter um plano, mesmo que terrível, me ajudou a me concentrar. Estarei logo atrás de você, Frank me assegurou música. Só por precaução. Atravessamos a rua juntos, nossos passos ressoando no asfalto. O sol da tarde estava brilhante e quente. Pássaros cantavam no carvalho que plantamos para o nosso 10º aniversário. Tudo parecia normal, exceto por aquele sedã preto parado na minha garagem como uma acusação. A porta da frente estava destrancada. A porta nunca ficava destrancada quando Emily estava sozinha em casa. Ela era paranoica com segurança, sempre conferindo as fechaduras 2 vezes antes de dormir. Mas hoje ela girou facilmente sob minha mão. Comecei a gravar assim que entrei. A sala parecia normal, exceto pelo paletó masculino jogado sobre o encosto da minha poltrona de couro. Um paletó que eu nunca tinha visto antes. Lã cinza escura de aparência cara. Sobre a mesa de centro, 2 taças de vinho, ambas meio vazias, ao lado de uma garrafa do bom Cabernet Sauvignon que estávamos guardando para o nosso aniversário no mês que vem. Senti um nó na garganta, mas mantive a câmera firme. Um rastro de roupas ia da sala em direção à escada. A blusa azul de Emily, a que ela usará para trabalhar naquela manhã, estava amassada no chão de madeira. Uma camisa social masculina estava pendurada no corrimão. Sua saia preta estava no pé da escada. Cada peça de roupa era mais um prego no caixão do nosso casamento. Mas eu gravei tudo. Frank ficou logo atrás de mim sem dizer nada, sua presença sólida e reconfortante. Os sons vindos do andar de cima me embrulharam o estômago. Murmúrios baixos, rangidos rítmicos, os sons inconfundíveis da traição acontecendo na cama que eu dividia com minha esposa há 16 anos. Subi as escadas lentamente, registrando cada passo, cada som. A porta do quarto estava entreaberta e pela fresta, eu podia ver sombras se movendo na parede. Minha parede no meu quarto, na minha cama. A mão de Frank tocou meu ombro brevemente, não me contendo, apenas me lembrando de que ele estava ali. Cheguei à porta, respirei fundo e a empurrei, abrindo-a completamente. Emily congelou no meio do movimento ao me ver, os olhos arregalados de choque e algo que talvez fosse medo. O homem embaixo dela, moreno, talvez uns 40 anos, alguém que eu nunca tinha visto antes, se endireitou com tanta violência que quase a jogou da cama. Ai meu Deus, Emily sussurrou horrorizada. Mike, isso não é o que parece. Continuei filmando, registrando tudo, o corpo nu dela se debatendo para se cobrir com os lençóis, o rosto em pânico dele enquanto tentava se cobrir, a cama desarrumada onde minha esposa estivera com o estranho no meio de uma tarde de terça-feira. Não é o que parece, repeti as palavras dela, minha voz plana e sem emoção. O que parece, Emily? O estranho finalmente encontrou a voz. Olha, cara, eu não sabia. Ele gaguejou. Cala a boca. A ordem de Frank cortou o ar como uma lâmina. Ele contornou-me em direção à cama. Vocês dois calem a boca. Emily se enrolou no lençol, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Mike, por favor, me deixe explicar, implorou desesperadamente. Não há nada para explicar, respondi friamente. Continuei gravando enquanto Frank agarrava o estranho pelo braço e o arrastava para fora da cama. O homem cambaleou, tentando manter um mínimo de dignidade enquanto estava completamente nu e visivelmente aterrorizado. Pegue suas roupas, disse Frank com uma calma mortal. Você tem 60 segundos para se vestir e sair. Espere, você não pode simplesmente, protestou o estranho fracamente. Frank o jogou contra a parede do quarto com tanta força que as fotos de família penduradas ali fizeram tremer. 2 socos rápidos no plexo solar deixaram o estranho ofegante e curvado. Toda a sua resistência havia desaparecido. 50 segundos, disse Frank casualmente. O homem cambaleou em direção às suas roupas, vestindo calças e camisa com as mãos trêmulas. Ele ficava me olhando enquanto eu gravava tudo pelo celular para Frank, que estava pronto para aplicar mais castigo. Emily se encolheu na cama, chorando ainda mais, o rímel borrando suas bochechas. Mike, por favor, pare de gravar, implorou ela entre lágrimas. Por favor, precisamos conversar sobre isso. Precisávamos conversar sobre isso antes de você trazê-lo para a nossa cama, respondi com um controle gélido. As palavras saíram calmas e calculadas, como se eu estivesse falando do tempo. Por dentro eu me sentia vazia e fria. Vista-se e saia da minha casa. Esta casa também é minha. Ela começou a discutir. Não, eu a interrompi bruscamente. Mantive a câmera focada em seu rosto, certificando-me de capturar cada expressão. Lembra daquele acordo pré-nupcial que você assinou há 16 anos? Aquele que você achava romântico porque eu estava tão comprometida em me casar com você. Acontece que não é tão romântico quando você é quem o viola. A cor sumiu de seu rosto.
Ela havia se esquecido do acordo pré-nupcial. Eu podia ver em seus olhos. Nós duas tínhamos honestamente, tinha sido ideia do meu advogado, uma proteção padrão para um homem que possuía sua própria casa e havia começado a construir patrimônio em uma construtora. Emily o assinou sem questionar, rindo de como os advogados eram paranoicos. O estranho terminou de se vestir e cambaleou em direção à porta. Frank o seguiu sem tocá-lo, mas certificando-se de que ele entendesse que a acompanhante era inegociável. Ouvi-os descer as escadas, ouvi a porta da frente abrir e fechar. Pela janela do quarto, vi o homem correr pelo gramado até seu Audi preto, sem se importar com a dignidade. Ele procurou as chaves às pressas, deixou-as cair, pegou-as de volta e finalmente conseguiu ligar o motor. O sedã saiu da minha garagem tão rápido que deixou marcas de borracha no concreto. Ele não olhou para trás. Emily ainda chorava, ainda enrolada no lençol que cheirava a traição e promessas quebradas. Mike, me desculpe. Me desculpe muito. Isso foi um erro. Um erro estúpido. Não significa nada, ela soluçou. Você tem razão, eu disse, ainda gravando. Não significa nada. Nosso casamento não significa nada. Os 16 anos que passamos juntos não significam nada. As promessas que fizemos não significam nada. Então arrume suas coisas e vá embora. Você não pode simplesmente me expulsar, ela protestou fracamente. A casa está no meu nome. O acordo pré-nupcial que você assinou renuncia a qualquer direito sobre os bens do casal. Em caso de adultério, tenho provas em vídeo da sua infidelidade gravadas em alta definição, afirmei com brutal clareza. Finalmente parei de gravar e guardei o celular no bolso. Você não tem o direito legal de ficar aqui, e eu tenho todo o direito de expulsá-la se você se recusar a sair voluntariamente. Ela me encarou como se estivesse vendo um estranho. E talvez estivesse mesmo. O homem que a amara incondicionalmente por 16 anos tinha ido embora, substituído por alguém que entendia o valor de planejamento e documentação. Para onde eu vou? Perguntou ela, desamparada. Esse não é mais o meu problema, respondi sem emoção. Frank voltou, fechando a porta do quarto atrás de si. A área está livre. Seu namorado não vai voltar tão cedo, informou ele. Ele não é meu namorado, Emily sussurrou. Então o que ele é? Perguntei diretamente. Ela não conseguiu responder, não conseguiu explicar, não conseguiu justificar o que eu tinha presenciado. Então, em vez disso, chorou como se as lágrimas pudessem, de alguma forma, apagar o que eu tinha visto e gravado. Vista-se, disse Frank com firmeza. Arrume o que precisar para esta noite. Você pode voltar para pegar o resto quando Mike estiver no trabalho, mas não vai ficar aqui. Emily olhou entre nós, procurando alguma brecha em nossa determinação. Não encontrando nenhuma, levantou-se lentamente e começou a vestir-se com as mãos trêmulas. Cada movimento era cuidadoso e deliberado, como se ela temesse que um movimento repentino pudesse destruir o que restava de seu mundo. 20 minutos depois, ela tinha ido embora. Mala pronta, carro carregado, dirigindo para longe da casa que compartilhamos por 16 anos de casamento. Ela não se despediu, não tentou explicar novamente, simplesmente foi embora, sem levar nada que não fosse claramente dela. Frank trancou a porta da frente atrás dela e se virou para mim. Cerveja, ele ofereceu simplesmente. Assenti. Acomodamo-nos na sala de estar, garrafas geladas nas mãos, assistindo a um jogo de beisebol na televisão como se fosse uma terça-feira qualquer, como se meu casamento não tivesse acabado de explodir em uma hora. Não conversamos sobre o que havia acontecido. Não analisamos, especulamos ou planejamos os próximos passos. Apenas ficamos sentados em um silêncio confortável. Dois homens que entendiam que às vezes, as conversas mais importantes acontecem sem palavras. O jogo foi para a prorrogação, mas nenhum de nós se importou. Minha advogada, Janete Morrison, sem parentesco com Frank, apesar do nome, revisou as evidências em vídeo com o distanciamento clínico que fazia valer cada centavo que eu pagava a ela. Ela cuidava dos meus contratos comerciais há 5 anos, mas esta era nossa primeira experiência com direito de família. Isso é praticamente irrefutável, disse ela, fechando o laptop depois de assistir a gravação pela segunda vez. O acordo pré-nupcial é inabalável, e sua documentação em vídeo elimina qualquer possibilidade de ela alegar sofrimento emocional ou negação. Ela não pode argumentar que o adultério não aconteceu quando temos imagens em alta definição dela. No ato. Estávamos sentadas no escritório dela na manhã de quinta-feira, 2 dias depois do meu mundo ter desmoronado. Emily não parava de ligar e mandar mensagens, alternando entre pedidos de desculpas e ameaças, súplicas e exigências. Eu havia encaminhado tudo para Janete sem ler a maior parte. E a casa? Perguntei.
Completamente sua, ela respondeu com convicção. O acordo pré-nupcial especifica que os bens adquiridos antes do casamento permanecem com o proprietário original e os bens adquiridos durante o casamento retornam à parte, lesada em casos de infidelidade comprovada. Janete pegou um bloco de anotações. Ela abriu mão de qualquer direito à sua aposentadoria, aos seus bens comerciais, até mesmo à conta conjunta. Ela não tem nada, confirmei. Ela fica com seus pertences pessoais e o carro. Está tudo no nome dela. Todo o resto pertence a você, explicou Janete com satisfação profissional. O divórcio deve ser finalizado em 60 dias se ela não contestar. E se ela contestar? Insisti. Com essas evidências, o advogado dela aconselharia contra. Qualquer juiz que vir este vídeo decidirá a seu favor. Ela vai acabar pagando as duas custas judiciais. É melhor ela aceitar o acordo e seguir em frente, respondeu ela com naturalidade. Naquela tarde, os pais de Emily apareceram na minha casa. Bob e Margaret Sullivan faziam parte da minha vida há 17 anos, desde o namoro até o casamento e todos os feriados desde então. Eles sempre me trataram como filho que nunca tiveram. Agora pareciam envergonhados e cansados. Mike, começou Bob, com a voz carregada de arrependimento. Viemos pedir desculpas. Convidei-os a entrar, ofereci café, mas eles recusaram. Sentamos na sala de estar, onde Emily havia recebido o amante apenas 2 dias antes, as taças de vinho já lavadas e guardadas. Nós a criamos melhor do que isso, disse Margaret, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Não entendo como ela pôde fazer uma coisa dessas com você, com o seu casamento. Ela fez a escolha dela, eu disse simplesmente. Queremos que você saiba que não apoiamos o que ela fez, continuou Bob, com seriedade. Dissemos a ela que ela mesma provocou isso, que não tem o direito de esperar perdão ou compaixão. O que ela fez foi errado e ela terá que conviver com as consequências. A visita deles foi breve, mas significativa. Os próprios pais de Emily criticaram publicamente o comportamento dela, optando por me apoiar em vez da filha. A notícia se espalharia pela igreja, pelo círculo social e pela família extensa. A reputação de Emily não sobreviveria ao escândalo. Frank apareceu naquela noite com 2 engradados de cerveja e uma atualização sobre as fofocas da vizinhança. Fale com a senhora Henderson esta tarde, disse ele, acomodando-se em seu lugar de costume no meu sofá. Ela viu toda a confusão com o namorado da sua esposa saindo daqui quase nu. Os boatos já estão circulando. Ótimo, respondi satisfeito. A Emily está ficando na casa da amiga dela, Karen, mas ouvi dizer que o marido da Karen não está nada contente com isso. Algo sobre não querer que os filhos dele sejam expostos a esse tipo de influência. O Frank relatou que as consequências sociais estavam se acumulando mais rápido do que eu esperava. O caso da Emily não estava destruindo apenas o nosso casamento. Estava destruindo toda a rede de apoio dela. Amigos que nos conheciam como casal estavam tomando partido, e as provas em vídeo tornaram essas escolhas fáceis. Meu celular vibrou com uma mensagem da Janete. O advogado dela ligou. Ela quer se encontrar amanhã para discutir os termos. Parece que ela está pronta para cooperar. Mostrei a mensagem para o Frank, que assentiu em aprovação. Uma jogada inteligente da parte dela. Lutar contra isso só pioraria as coisas para ela, observou ele. Acha que ela vai assinar? Perguntei. Ela não tem escolha, respondeu ele com certeza. Você documentou tudo, tem provas irrefutáveis e a própria família dela está te apoiando. Ela assina os papéis e some discretamente ou luta contra isso e passa vergonha no tribunal. Frank tomou um longo gole de sua cerveja. De qualquer forma, você venceu. Na manhã seguinte, encontrei-me com Emily e seu advogado no escritório de Janete. Emily estava com uma aparência terrível, pálida, exausta, como se não dormisse há dias. Seu advogado, um jovem nervoso chamado Peterson, havia claramente aconselhado de que resistir seria fatal. Minha cliente está preparada para aceitar os termos descritos no acordo pré-nupcial, disse Peterson sem rodeios. Ela pede apenas que o processo permaneça o mais privado possível. Isso é aceitável, respondeu Janete profissionalmente. Desde que todos os bens sejam transferidos sem contestação e que ela desocupe a casa conjugal em até 7 dias. Emily assinou os papéis sem olhar para mim uma única vez. Sua assinatura era trêmula, incerta, nada parecida com a assinatura confiante que ela usará em nossa certidão de casamento 16 anos atrás. Quando tudo terminou, ela finalmente me encarou. Mike, ela começou suavemente. Não, eu disse baixinho. Simplesmente não. Ela assentiu e saiu com seu advogado, deixando minha vida tão silenciosamente quanto a havia deixado. Todo o processo levou menos de 1 hora.
O divórcio foi finalizado em uma manhã de sexta-feira no final de março, exatamente 58 dias depois de eu ter flagrado Emily com um amante. O juiz Harrison analisou as provas, confirmou o acordo pré-nupcial e concedeu a dissolução do casamento sem comentários ou demora. Emily não contestou nada, não pediu reconsideração, nem sequer compareceu à audiência final. Janete me entregou a sentença com uma satisfação profissional. Está feito. A casa, seus bens empresariais, sua aposentadoria, as contas conjuntas, tudo passa para você a partir de hoje. Ela fica com o carro e seus pertences pessoais, nada mais, confirmou. Senti uma estranha mistura de alívio e vazio. 16 anos de casamento reduzidos a documentos legais e transferência de bens, mas era um processo limpo, definitivo e completamente a meu favor. Os pais de Emily cumpriram sua palavra. No culto de domingo da semana anterior, Bob Sullivan havia se desculpado publicamente comigo diante de toda a congregação, afirmando que sua filha havia traído não apenas seus votos matrimoniais, mas também os valores que eles haviam tentado incutir nela. O pastor, um homem bondoso chamado Padre Mackenzie, ofereceu seu apoio e orações pela minha recuperação. O evento social, o ostracismo, foi rápido e completo. O clube do livro de Emily a expulsou. As organizações de caridade onde ela trabalhava como voluntária a removeram discretamente de seus conselhos. Até os funcionários do supermercado que nos conheciam há anos a trataram com uma polidez fria quando ela veio à cidade. O misterioso amante nunca reapareceu. Frank havia feito algumas verificações discretas. A placa do carro pertencia a um veículo alugado, pago com um cartão de crédito vinculado a um endereço comercial em outra cidade. Casado, solteiro ou apenas um covarde. Ele havia desaparecido completamente após o encontro humilhante com os punhos de Frank. Provavelmente tem esposa e filhos, especulou Frank certa noite enquanto assistíamos ao pôr do sol da minha varanda. O tipo de homem que foge nu da casa de outro homem não é do tipo que fica por perto para enfrentar as consequências. Emily deixou a cidade no dia seguinte à finalização do divórcio. Soube pela senhora Henderson que ela havia enchido o carro de caixas e malas, deixando para trás até os móveis que tecnicamente eram dela. Ela não se despediu de ninguém, não deixou um endereço para contato. Ela simplesmente foi embora como se estivesse fugindo da cena de um crime. De certa forma estava. Passei a tarde de sábado trocando as fechaduras. Mais por uma questão de paz de espírito do que por segurança. Todas as chaves, todos os códigos de acesso, todas as formas pelas quais ela havia entrado na minha vida estavam agora seladas. A casa era realmente minha agora, legal e praticamente. No domingo à noite, sentei na minha cozinha revisando extratos bancários e documentos legais. As contas conjuntas tinham um valor considerável. Emily tinha sido uma boa poupadora. Isso eu reconhecia. O salário dela como professora não era alto, mas ela havia contribuído fielmente para nossos objetivos em comum. Agora, essas economias eram inteiramente minhas, juntamente com a casa, meu negócio e 16 anos de patrimônio acumulado. O acordo pré-nupcial havia protegido tudo. As provas em vídeo tornaram suas mentiras impossíveis. A intervenção de Frank eliminou qualquer ameaça do amante dela. A experiência do meu advogado agilizou o processo. Tudo se encaixou exatamente como deveria. Frank bateu na porta dos fundos por volta das 8 horas, carregando uma garrafa de um bom uísque e com uma expressão satisfeita. Achei que deveríamos comemorar a ocasião como deveríamos, disse ele preparando o jantar. A garrafa estava sobre a mesa da minha cozinha. Uma vitória completa merece uma celebração à altura. Bebemos pela justiça feita e pelas lições aprendidas, pelo valor do planejamento e pela importância da amizade leal, pela verdade de que algumas traições não podem ser perdoadas, apenas punidas. O uísque era suave e caro, nada parecido com a cerveja barata que costumávamos compartilhar. Parecia apropriado para o momento. Um brinde aos fins e aos novos começos, ao fechamento de um capítulo e à abertura de outro. E agora? Perguntou Frank enquanto a garrafa esvaziava. Olhei ao redor da minha cozinha, da minha casa, da minha vida recuperada e segura. O que eu quiser, respondi com uma satisfação silenciosa. Essa é a beleza de um rompimento definitivo. Sem complicações, sem envolvimentos, sem ter que dar satisfações a ninguém além de mim mesma. Frank assentiu aprovando. Liberdade conquistada por meio de planejamento inteligente e ação decisiva. Seu pai ficaria orgulhoso, observou ele. E ele tinha razão. Meu pai era um homem prático que acreditava em planejamento, documentação e em cumprir as consequências. Ele me ensinou a pensar estrategicamente, a proteger o que era meu e a nunca deixar ninguém se aproveitar da minha confiança 2 vezes.
Emily contava com o perdão, com a reação emocional, com a suposição de que 16 anos de casamento significavam algo mais do que contratos legais e provas documentadas. Ela estava enganada em tudo. A casa ficou silenciosa depois que Frank saiu, mas não estava vazia. Era minha, completamente e legalmente minha, repleta da satisfação da justiça feita e da paz que vem de saber que a verdade prevaleceu. Fui para a cama naquela noite em lençóis limpos, na minha própria casa, sem segredos ou mentiras envenenando o ar. Pela primeira vez em meses, dormi sem sonhos. 3 meses depois, Frank e eu estabelecemos nosso ritual. Todas as sextas-feiras, às 18h30, sentamos na minha varanda com cerveja gelada e observamos a rua tranquila. A vizinhança não mudou muito. As mesmas casas, as mesmas famílias, o mesmo ritmo pacífico da vida suburbana. Mas tudo parece diferente agora, através das lentes da sabedoria conquistada com esforço. O sedã preto nunca voltou. Emily nunca voltou. O covarde que fugiu da minha casa nu e apavorado nunca mais deu as caras na nossa cidade. Alguns problemas resolvidos com decisão se solucionam de vez. Minha construtora está prosperando. De alguma forma, espalhou-se a notícia de que eu era um homem que lidava com a traição com inteligência, não com emoção, que planejava estrategicamente e assumia as consequências. Os clientes respeitam esse tipo de caráter, e minha reputação de confiabilidade nunca esteve tão forte. A casa parece mais um lar agora do que jamais pareceu durante meu casamento. Sem mentiras escondidas, sem ressentimentos secretos, sem ficar me perguntando o que acontecia enquanto eu trabalhava até tarde nas obras. Apenas um espaço honesto para um homem honesto viver uma vida honesta. Frank dá um longo gole na cerveja e acena com a cabeça na direção da casa dos Henderson, onde a filha adolescente está se despedindo do namorado na entrada. Os jovens têm bom senso, observa ele, aprovando, mantendo as coisas à vista, transparentes como deveriam ser. Concordo. Não conversamos muito nessas sessões de sexta-feira, mas não precisamos. Ambos aprendemos o valor de uma amizade leal forjada em meio a crises compartilhadas. Frank previu problemas e me avisou. Ele me ajudou a reunir provas em vez de agir por impulso. Eliminou a ameaça quando era preciso eliminá-la. Esse tipo de lealdade não se compra nem se finge. O sol se põe atrás dos carvalhos, projetando longas sombras pela rua onde eu morava, uma rua onde antes eu mentia sem saber. Agora vivo a verdade documentada e verificada com um amigo que entende a importância de cuidarmos uns dos outros. Às vezes, os pais de Emily passam de carro a caminho da missa da noite. Bob sempre acena. Margaret às vezes concorda com a cabeça. Eles nunca perguntaram sobre a filha, nunca mencionaram para onde ela foi ou o que está fazendo agora. Alguns capítulos se encerram completamente quando terminam. Às 7h30, a senhora Henderson coloca as latas de lixo para a coleta de amanhã. O Sr. Peterson passeia com o cachorro em frente à nossa casa, parando para conversar sobre o tempo ou a última reunião da Câmara Municipal. A vida normal continua normalmente, como deveria ser quando todos são honestos sobre quem são e o que querem. Frank termina sua cerveja e se levanta para ir embora. Como toda sexta-feira. Boa semana, diz ele simplesmente. Boa semana, concordo. Depois que ele sai, fico na varanda, observando a rua ficar silenciosa enquanto as famílias se acomodam para a noite. As luzes se acendem nas janelas. As telas de televisão piscam em azul nas salas de estar escuras. A magia cotidiana de pessoas vivendo vidas honestas em lares honestos. Meu telefone não toca mais com ligações desesperadas ou mensagens raivosas. Minha caixa de correio não se enche de cartas de advogados ou contas pelos erros de outra pessoa. Minha casa permanece exatamente como a deixei. Nenhuma evidência de traição escondida nas sombras dos quartos ou nas taças de vinho sobre as mesas de centro. A paz não é apenas a ausência de conflito.